Dando continuidade àquilo que nós estamos pregando, tá? Domingo, nós falamos um pouco, tivemos a primeira parte dessa mensagem, e eu quero desafiar o seu coração a entender bem o que está posto aqui. É um desafio hoje, cada um de nós, vivermos de uma maneira que a comunicação possa ser boa e agradável. Muitos problemas têm acontecido nas famílias, nos relacionamentos, devido à falta de comunicação. Então, eu desafio você, nesta noite, a entender a importância da comunicação na sua vida, tá? Então o título é o caráter cristão expresso nas palavras, tá? E nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler junto esse versículo. 1, 2, 3 e já. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira, tá? Um texto fantástico que nós temos em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Depois nós temos outro do próprio Jesus. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno, tá? Então nós precisamos buscar em Deus uma boa comunicação. Por que uma boa comunicação? Primeiro que você tem que perceber algo. Nós conhecemos a Deus porque Deus comunica conosco e nós comunicamos com Ele. Deus comunica conosco de que jeito? Principalmente através da palavra. Ele deixou a palavra escrita para nós. Deus deixou isso aí, tá? Então, em que jeito nós comunicamos com Deus? Nós comunicamos com Deus através da oração. O que é oração? É falar com Deus, é uma comunicação. A sabedoria habita no silêncio, tá? Quando você fala, você expressa a sua emoção e o seu caráter. Quantas vezes nós fugimos de lugar porque a conversa ali não é boa? Por que a conversa não é boa? Porque o ambiente não é bom. Não é o lugar em si, é o que as pessoas estão falando. É a comunicação das pessoas. Quantas famílias têm dificuldades porque a família não comunica bem, não conversa bem, não tem aquela palavra branda, não tem o que Jesus ensinou, sim, sim e não, não. Conversa as coisas que não convém. Então, aquilo que nós falamos expressa o que nós sentimos e expressa o nosso caráter. A sabedoria habita com o silêncio. E só quem conhece o peso de uma palavra sabe o valor do silêncio. Irmão, comunicação não é somente falar. Comunicação é expressar uma mensagem. Às vezes a maior mensagem que você pode expressar em determinados momentos é ficar em silêncio. Eu sempre costumo dizer que tem muitas pessoas que perdem a grande oportunidade da vida de ficar quietos. Tem momentos que não há necessidade de se falar. Tem momentos que há necessidade de se ficar quieto. Porque eu tenho visto pessoas que quando começam a falar em determinados momentos, piora a situação. Se você está perto de alguém e naquele momento você não tem uma palavra, você não é obrigado a ter uma palavra boa a todo momento, a gente tem que estar preparado, mas nem sempre a gente está a todo momento, fique em silêncio. A Bíblia fala que a mulher cristã ganha o marido de jeito? De jeito? O silêncio. Não é muito falar. Alguns pegam isso aí para a mulher, não somente para a mulher, para todos. Então nós precisamos entender isso, tá? Cada palavra que você declara denuncia seu estado emocional e principalmente o seu caráter. Cada palavra que você fala denuncia o seu caráter, tá?
Eu sempre falo com meus alunos, quando eles começam com aquelas palavras chulas, com aquelas palavras que até dói o ouvido da gente, e eles falam assim: professor, isso não dá nada não. Eu falei: lógico que dá sim. A sua fala é a sua propaganda, é o seu carro, é o carro de frente, é o que você está mostrando quem você é, porque a gente sabe o valor de Jesus pela palavra que ele dava. Nós vemos que muitas vezes as pessoas ficavam admiradas pela palavra que Jesus tinha. Nós vemos isso na infância, quando ele ficou longe de seus pais. O jeito dele falar chamou a atenção dos doutores da lei. Então, a maneira que você fala, a maneira que você comunica, o que você fala é muito importante. Por isso, aí um conselho: nunca fale quando estiver nervoso. Quem já ficou nervoso aqui? Eu não perguntei hoje não, tá, irmão? Porque é difícil até o dia que a gente não ficou nervoso, tá? Esse momento muitas vezes é melhor ficar em silêncio, né? Confusão emocional, ou seja, não sabe a decisão a tomar, não tá numa euforia, ou está muito triste, tá? Quer ver uma coisa? Quando você está passando por um problema emocional, não é bom fazer negócios, porque às vezes você vende o que precisava vender, e às vezes você vende por um preço que não deveria ser, geralmente abaixo, porque você não está em condição. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: o que estabelece um contrato de compra e venda? Não é a palavra? Eu anuncio, estou vendendo uma charrete, alguém ouve e vem lá comprar, nós começamos a negociar. Percebe que se a gente não está muito bem, a gente não está apto a estar conversando, às vezes é melhor o silêncio, esperar acalmar, esperar se organizar e depois você ir buscar as coisas. As palavras constroem ou destroem. Sabia disso? Com uma palavra você pode construir uma vida, e com uma palavra você pode destruir uma vida, principalmente de nossos filhos. Quantas crianças, quantos jovens vêm até mim com traumas das palavras rudes que ouviram de seus pais? As pessoas têm falado muito que a geração de hoje é uma geração que não aguenta a pressão. Em parte é verdade, mas a geração adulta também é uma geração que faz um monte de besteira. Não vem falar que os adultos estão tudo em ordem, não estão, porque senão esse mundo estaria melhor. E muito das besteiras que os adultos fazem é porque lá no passado não ouvia aquela coisa da palavra branda, era uma palavra de fúria. Eu já morei perto de casas que quando chegava o líder da casa, o marido da casa, você sabia pelo barulho que acontecia, porque era xingamento, porque era prato voando, porque era panela derrubando. Então você pode dizer assim: pastor, eu não faço isso. Mas vou perguntar: como você comunica? Como você fala com as pessoas? Use a palavra sempre para construir. O diabo já veio para matar, roubar e destruir. Não seja a ferramenta dele. Tenha a palavra boa. Se você não tem o que falar naquele momento, recolha-se ao silêncio. Jesus se recolhia ao silêncio. Jesus saía e ia orar. Jesus saía sozinho e ficava retirado. Jesus nos ensinou isso. Muita gente destruiu relacionamentos com o que falou. Sabia disso? Que relacionamento? Relacionamento de amizade, relacionamento familiar, relacionamento de trabalho. Às vezes tem empresas
que entra uma discórdia tão grande na empresa, que ali acaba totalmente a harmonia do trabalho. Há reuniões familiares, nós acabamos aí no final do ano, onde as pessoas se confraternizam, e nessas reuniões as pessoas terminam trazendo palavras destrutivas. Em vez de nós começarmos o ano e prosseguirmos no ano tranquilo, nós já começamos o ano já dificultoso, porque já tem que corrigir coisas, já tem que tirar aquela minhola da cabeça. O grande desafio é nós termos uma palavra boa, sadia. Muitas palavras ruins destruíram o sonho dos outros. Uma palavra mal colocada, mal usada, precipitada, ofensiva, maliciosa, fora de hora, pode pôr a perder grandes conquistas. Ah, pastor, eu sou assim, eu falo o que penso. Se é assim, vai mude. Mas mude. Tenha uma palavra boa. Não estou falando que nunca você não deve chamar a atenção. Não estou falando que nunca você não deve repreender. Não estou dizendo isso. Eu estou chamando você a ter uma sabedoria. Porque a repreensão também, ela tem que construir. Quando Jesus repreendia, ele construía. Quando Jesus chamava a atenção, ele ensinava. A gente precisa ter isso. Valorize. E aí nós podemos fazer uma coisa. Valorize aqueles que tornam a sua vida mais fácil. Nós temos um defeito muito grande, às vezes, ter uma facilidade de elogiar quem está longe. Mas eu vou perguntar para você: quem torna a sua vida mais fácil? Você elogia essa pessoa? É com palavras que a gente elogia. Alguns dizem: mas ele já sabe, pastor. Ela já sabe, pastor. Tudo bem, mas deixa eu fazer uma pergunta. Cai a boca? Cai a língua? Não é gostoso, por exemplo, que toma café, a pessoa que faz o café para você? É gostoso. Custa você falar obrigado pelo café? Gente, essas coisas mudam a vida da pessoa. É importante, por exemplo, aquela pessoa que intercede por você, que ora por você. Vai te cair, você vai ficar mais fraco. Você falar obrigado, porque você ora por mim. Todo dia cedo eu pego meu WhatsApp e tem uma oração feita pelo irmão Moisés e feita pelo irmão Vladimir. Obrigado, Moisés. Só porque ele faz todo dia, ele gasta tempo, ele pensa em mim. Pode ser que um dia seja no automático, mas não me cai a boca em oração. A gente precisa valorizar aqueles que tornam a nossa vida mais fácil. Muitas vezes, palavras valem mais que presentes. Muitas vezes, palavras valem mais que presentes. Hoje, muitos filhos gostariam de ter a presença do pai e a mãe com a palavra boa, não presente. A vida tem se tornado um pouco mais fácil em algumas coisas, como por exemplo as coisas materiais, tem se tornado mais fáceis. Uma porque tem se produzido mais e o preço tem barateado, e as pessoas conseguem, está tendo mais dinheiro no nosso país em comparação ao passado. Mas às vezes a pessoa não quer aquela vida, não quer aquele brinquedo, ele quer uma palavra, quer um eu te amo, quer um abraço, quer dizer você é importante para mim. Isso faz toda a diferença. Palavras como eu te amo, palavras como você merece, palavras como você é demais,
Palavras como: você está linda hoje, você está lindo hoje. Uma pequena demonstração de valor e afeto pode salvar um dia. Tudo isso apenas usando palavras, mas que essas palavras sejam verdadeiras, não sejam mentirosas. Muitos alunos já conversaram comigo: professor, o seu bom dia salvou o meu dia. Eu fico feliz e triste. Feliz porque tive a oportunidade, mas eu fico triste que isso denuncia uma carência muito grande. Estão carentes de um bom dia. Então eu fico pensando: que jeito que essa criança, que esse jovem saiu de casa. Está entendendo? Todos nós somos família. Todos nós estamos em família. Como a gente tem tratado as pessoas que estão embaixo do nosso teto? Valorize seu cônjuge. Honre seus pais. Agradeça aos seus amigos. Use as palavras para isso. Não adianta nada valorizar o cônjuge depois que ele foi embora, que ela foi embora. Eu ouvi de um homem dizer um dia: ah, mas a minha mulher era tão boa. E eu perguntei para ele: ela já faleceu? Não, eu larguei dela. Ele falou: mas você era tão boa, por que você largou dela? Foi você mesmo que largou? Não foi ela? É, mas eu estou vendo isso agora. E eu falei para ele: mas não dá para consertar? Ele falou: não, ela já casou de novo. Pois é, valorize o seu cônjuge. Ah, pastor, você está dizendo que eu vou separar? Não, mas você não sabe, num casamento, quem vai primeiro. Não adianta depois estar ali no caixão dizendo: ai, minha mulher era boa, meu marido não sei o quê, aquela ladainha. Tem que falar quando está vivo. Tem que falar quando está de olho no olho. E ali tem que falar, não é depois. Eu acho absurdo esse negócio de homenagear as pessoas com o nome de rua, com o nome de edifício, depois que a pessoa morre. Para que isso? Sem sentido. A pessoa morreu, devia fazer homenagem em vida. Ah, rua, não sei o que, escola, não sei o que, viaduto, não sei das quantas, praça, não sei das quantas. Besteira. Tem que fazer em vida. Faz estátua do cara que morreu, um monumento do cara que morreu. E nós levamos essa cultura para elogiar também. Ah, fulano é uma boa pessoa. Você falou isso, filho. Honre seus pais. Honre seus pais. O que adianta depois você gastar uma fortuna para fazer um túmulo de mármore com objetos de bronze? Pode fazer, mas honra teu pai e tua mãe em vida. Agradeça aos seus amigos. Você tem amigo? Dê glória a Deus, você tem amigo. Agradeça a eles, porque a Bíblia fala: valoriza o amigo, que no dia da angústia será como um irmão. Sei que no auge do rancor, da raiva, da pressão, nem sequer pensamos em falar algo bom na hora da raiva. E nós temos raiva. Mas aprenderemos que um dos códigos que enviamos nas palavras é mudança de ambiente e situações. Ou seja,
A resposta branda desvia o furor. Quantas situações são mudadas porque alguém vem brigar, em vez de você brigar, você joga água naquele fogo. Eu não estou dizendo que todas as vezes você vai conseguir fazer isso, mas eu estou dizendo que você pode se esforçar e muitas vezes você pode fazer isso. Você deve buscar esse treinamento. A resposta branda desvia o furor. Geralmente, nem sempre, quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. 100%? Não, mas na maior parte das vezes, sim. Tem que haver os dois. Os dois têm que querer brigar. As suas palavras têm poder de mudar situações. Como assim, pastor? Vou dar 2 exemplos. Você pega uma pessoa, você fica acabando com ela. Você não consegue, você não sei o quê, Alguns podem, alguns, nem todos, pegam aquilo ali para fazer ao contrário, mas a maioria vai desistir. Você pega outra pessoa com a mesma potencialidade, você consegue, vamos lá, vamos, se consegue, eu vou junto, eu te ajudo, vamos. Ele consegue. Será, pastor? O que faz um técnico de futebol na beira do campo? A não ser ficar motivando o seu time. O que faz o técnico de um ginasta? O técnico de um corredor, esse é técnico. A não ser motivar. Pegue os alunos de excelência. Por trás deles tem pais, mães, professores nos motivando. Que jeito motiva? Com palavras afirmativas. Thomas Alva Edison, ele não conseguia aprender na escola. Ele não conseguia. Ele tinha muita dificuldade. Chegou ao ponto de pedir para ele sair da escola. Mas ele foi o que foi devido à sua mãe. Que incentivava. Quem você vai incentivar? Quem você vai incentivar? As palavras podem mudar a vida das pessoas. Uma palavra pode mudar. Apenas por mudar o espírito e, consequentemente, as palavras, pode mudar situações. Se uma situação alarmante pode ser transformada em positiva. Alguns países, eles viraram a sua história porque tiveram líderes e a nação acatou discursos positivos. Quer um exemplo? Japão. Quer outro exemplo? Israel. São países que passaram por situações terríveis. O Japão caiu 2 bombas atômicas nele. E eles tinham que se render, senão ia cair mais uma. Israel nem existia como nação. Vai ver o que é hoje o Japão. Vai ver o que é hoje Israel. Nós, brasileiros, não sofremos nem 1/10 do que esses 2 países sofreram na Segunda Guerra Mundial. E olha onde nós estamos. Mas pega a fala média do brasileiro.
eu não posso, eu não consigo, é difícil demais. Não é assim. Esses países não. Nós tivemos, quando deu aquele tsunami, eu vi várias matérias no Japão. Acabou o tsunami, não esperaram o prefeito, o governador, o imperador, o presidente. Eles começaram, a população já começava a organizar, chorando, triste, perderam as coisas, perderam vidas, mas estavam ali já. Vamos reconstruir a nossa história. E eles foram reconstruindo. Nós vimos agora Israel numa grande pressão, mais uma vez. Nós vemos os seus líderes falando positivamente. Olha o mapa de Israel, só tem inimigo ao seu lado. Ele é rodeado de inimigos. Mas eles têm um posicionamento positivo. Pense nisso. Você quer conhecer uma pessoa? Negocie com ela primeiro. Ou seja, converse com ela. E aí você vai saber do caráter dela. O próprio mestre dos mestres, Jesus, nos ensinou no livro de Mateus que a nossa palavra deve ser sim ou não. Quando você negocia com uma pessoa, né, você descobre se a palavra dela é sim ou não. Tem umas maracutaias no livro, né? Você conhece uma pessoa se você tiver com ela. Chegou a hora de usar palavras a seu favor. Por que você não usa as palavras a seu favor? Está com dificuldade? Olha, Deus, palavra. Está com dificuldade? Não estou falando que o discurso positivo vai mudar. Mas pense numa saída. Ficar cultivando a derrota não vai fazer você mudar. Busque a palavra de Deus com comunicação. As palavras podem ser ferramentas para mudar as pessoas e os ambientes. Elas, as palavras, podem mudar. Interessante que quando começou a crise em nosso país, a crise, ela se tornou mais real. Não é que ela não existiu, mas ela se tornou mais real para quem não parava de declarar: o Brasil está em crise, vai desmoronar tudo. Quem poderá nos socorrer? Para esses a crise ficou terrível. Só que tinha um outro povo que pensava diferente. Outros declaravam: tempo de oportunidade. Enquanto uns choram, outros venenos. Enquanto uns choravam que Jesus morreu, outros celebravam a ressurreição de Cristo. Enquanto uns achavam que era o fim da igreja por causa da perseguição, outros viam que quando eles saíam pelos caminhos, eles evangelizavam mais e abriam mais igrejas. A maioria das coisas, eu não vou dizer tudo, mas a maioria das coisas depende muito de como você olha. Depende muito de como você olha. Seja um excelente articulador de palavras e mude pessoas e ambientes como elas. Nós vemos alguns irmãos falando de problemas de saúde. Tem que fazer o que vocês fizeram. Usar a palavra. For orar a Deus. For orar a Deus. É a palavra. Está com
precisando de algo, vai falar com Deus. É palavra. Mesmo que seja pensamento, a gente pensa em palavras. Você tem uma grande ferramenta nas tuas mãos. É como você usa a linguagem. É como você absorve a palavra de Deus. Você pode pegar essa palavra como hoje e mudar a sua vida. Ou você pode achar que não tem muito sentido. Você pode pegar essa palavra e ficar trabalhando ela no seu coração e ver o que você pode tirar de bom para a sua vida. Está para você. As palavras podem construir ou as palavras podem destruir. Você escolhe qual que você quer. Eu posso pegar um martelo para construir, ou eu posso pegar um martelo para destruir. Eu posso pegar uma faca para ser um instrumento no preparo do alimento, ou eu posso pegar uma faca para ser uma arma para um assaltante. O problema não está na faca, o problema está em quem faz uso dela. Eu posso ver boa parte dos problemas da minha vida como oportunidade para crescer, ou eu posso ver aquele problema como algo que vai destruir. É isso. Os grandes homens da Bíblia são grandes homens porque na hora do problema eles foram achar uma solução em Deus. Como assim, pastor? Moisés tinha o povo como escravidão, se tornou um mau líder por quê? Ele foi achar uma solução. E Deus deu a solução. Josué tinha que liderar o povo, tinha um grande problema, tinha que chegar na terra, tinha que conquistar. Se tornou um grande estrategista militar. José do Egito tinha um problema, era escravo. Deus tinha colocado que ele liderava, tinha um problema. Onde ele foi, onde ele estava como escravo, ele continuava o propósito dele e não desistiu. Os discípulos largaram tudo, estavam pescando, largaram tudo. Não viram, podia ter vindo um problema. Alguém vai levar as redes, alguém vai levar os barcos, alguém vai pegar o ponto de pesca. Eles não viram como problema, eles viram como uma grande oportunidade de aprender. Depende de como você olha. Na palavra do Senhor, tem um jovem que ficou muito triste porque era riquíssimo. Ele olhou a riqueza não como bênção, mas como uma dificuldade. Entendeu? Como você tem usado a sua comunicação. E realmente nós possamos a cada dia desenvolver